Olá, eu sou o Livone e eu sou o Diletante Profissional. Vamos falar sobre quadrinhos, vamos falar sobre Estranhos do Paraíso. Eu nunca vi uma série que seja uma obsessão tão grande quanto Estranhos do Paraíso. É impressionante. Estranhos do Paraíso é uma série escrita por um cara, um americano chamado Terry Moore, escrita e desenhada por ele. A maior parte dela foi autopublicada na editora dele, a Abstract Studio, mas teve 8 ediçõezinhas lá pela Image. Estranhos do Paraíso saiu começou a ser publicado em 1º de janeiro de 1993 e foi até 2007, um total de 107 edições. E agora, 25 anos depois, o Terry Moore teve alguns spin-offs no meio do caminho, o Echo, o Rachel Hines, Motor Girl. E agora, 25 anos depois, o Terry Moore está continuando a série. Ele disse que vai ser uma fase um pouquinho curta para fechar algumas coisas, porque ele, segundo ele, a série não terminou. E vai juntar todos os spin-offs nessa nova série. Mas por que eu estou falando de Estranhos do Paraíso? A Devir, ela começou a republicar Estranhos do Paraíso. Para quem nunca ouviu falar, Estranhos do Paraíso teve uma vida editorial muito turbulenta no Brasil. Eu lembro da publicação dela pela Abril, que foi justamente, acho que essa fase da Image, ou o comecinho da Abstract, eu não lembro exatamente. E eram edições curtas, coloridas, acho que é a Image, que é edições coloridas. Coloridas, saiu na banca, acho que é uma coisa em 98, 99, alguma coisa assim. E puta, era muito legal. E assim, na época a banca tinha um alcance gigante, então assim, a Abril colocava na banca, vendia, não já nesse finalzinho não tanto quanto em tempos atrás, mas vendia bem. Então, naquelas 3 edições, criaram muitos fãs, porque era uma história sensacional, é uma história é, muito adiante do seu tempo. Era um triângulo amoroso entre a Cachu, a Francine e um carinha lá, o David, e que era o David gosta da Cachu, a Cachu gosta da Francine e a Francine não sabe o que é da vida. E tinha muita coisa assim. é, Tinha muitas questões diferentes ali. Tanto essa questão da homossexualidade, né? Da, da Cachu, dessa coisa dela gostar da Francine, e esse vai e volta entre elas, quanto os próprios personagens em si, que eles eram engraçados. Na Francine tinha uma questão muito forte de aceitação, porque ela é uma personagem gordinha e tal. Saía só com cara babaca, porque achava que ninguém ia aceitar ela. E enquanto isso a Cachu doida pra ficar com ela e tal. Então começa com uma comédia romântica, um draminha, uma dramédia romântica, vamos assim dizer, super bonitinho. Daí saiu esses números na Abril. Saiu mais alguns pela Via Lettera, que são os compilados, o Sonho com Você, que tem uma capa linda, e puta, daí aprofundava um pouco mais o drama da história. Depois saiu pela Pandora num momento conturbado, foi a pior fase, pior no sentido, pior editorial, que teve denúncias de ser publicado sem autorização do autor. Uma menina ali que era fã, mega fã, mandou uma carta pro Termur avisando que estava sendo publicado. E daí desandou. Ficou anos sem se falar em Estranhos do Paraíso. Voltou pela HQM rapidamente, mas a editora HQM sumiu também do mapa. E agora a Devir reassumiu essa, esse trampo aí. E nós brasileiros temos uma obsessão por essas séries não concluídas, né? Eu acho que a próxima obsessão que alguém cedo ou tarde vai atacar é o Bone, que também saiu pela Via Lettera, também saiu pela HQM e nunca ninguém viu o final. Mas é aquela coisa, tem um sectozinho de fãs, e eu vou explicar meio por que tem esses fãs. Assim, quando saiu Estranhos do Paraíso, eu me apaixonei totalmente pela HQ. Porque assim,
os personagens eram muito reais, as histórias eram muito cotidianas. Na época a gente só tinha HQ de super-herói para ler, uma ou outra coisa diferente, mas você não tinha essa diversidade que você tem hoje, você não tinha esses quadrinhos independentes, você não tinha essa variedade. Então quando você pega uma história como Estranhos do Paraíso, que era bem assim, realista, era bonito, umas personagens profundas, uns dramas que eram muito parecidos com o que você vivia. Puta, era muito fácil se apaixonar por Estranhos do Paraíso. Depois a história vai evoluir, assim, para um outro caminho, vai seguir um lance policial, tem um drama sobre o passado da Kachu e do David, e segue por um caminho totalmente diferente, mas sem perder esse foco nesse romance, sem perder esse foco no sentimento dos personagens. E é muito apaixonante a série. Eu digo assim, sem dúvida, ela é muito apaixonante. Eu, assim, quantas vezes eu não desenhei esses personagens, principalmente a edição da Via Lettera. É, puta, quantas vezes eu não sentei e copiei desenhos do Terry Moore. Eu tô aí no vídeo, vai aparecer eu fazendo um desenho da Francine. É, mas quantas vezes eu já fiz isso? Porque a arte dele também era muito interessante. Ela fugia um pouco do convencional, ela é uma arte de linha clara, assim, sem achura, mas ela é realista, só que leve, muito, muito leve, elegante, um desenho elegante. Não é nada muito complexo, não é uma arte profundamente, assim, nossa, que coisa maravilhosa, mas ainda não era o quadrinho independente, a arte independente que a gente vai ver dominar os anos 2000, meio feita a pincel, meio marcadona. Ainda é um traço limpo, mas não era aquela coisa dos quadrinhos, aquelas coisas com as achuras, é, massas de preto, feitas assim para um colorista entrar, tal. É uma arte com corpo muito próprio, que parece, assim, se você olha hoje, você fala, puta, é uma arte qualquer, mas não é. É um cara que tem alguma coisa ali, tem um caminho muito pessoal dele, que parece basicão, parece genérico, mas funciona demais para a série, para esse conceito de ser cotidiano, esse conceito de ser normal. E agora, anos depois, todos esses anos depois, assim, eu sinceramente eu tinha desistido de Estranhos do Paraíso e desistido no sentido, li em inglês, li até o final e de boa. Segue a vida, não vai sair no Brasil e nem sei se precisa sair no Brasil. Daí agora o Devir relançou, eu sinceramente me questiono assim. Quando eu vi que lançou e vi o preço, achei caro a edição. Fizeram uma edição meio para colecionador mesmo, não para formar novo público. É uma pena, mas porque é uma revista que poderia formar público. Mas fizeram uma edição para colecionador, cara, tal. E eu me questionei, puta, será que vale a pena ainda publicar Estrelas do Paraíso? Eu, sinceramente, eu não compraria uma edição de Estrelas do Paraíso hoje. Eu já li a história, eu não tenho essa fissura do colecionador. E por mais que eu tivesse tido essa paixão no passado, tivesse gostado tanto da série, dos desenhos, pra mim, pro meu colecionismo pessoal, basta eu ter aqui em casa as edições da Via Letra, só por uma satisfação de ter alguma coisa. Eu não preciso ter ele completo. Mas para quem gosta, tudo bem, vale a pena. Quem é do colecionismo é um negócio legal. É, eu acho. Eu fiquei pensando, falei, puta, será que essa história tá datada? Será que essa história tá. Mas daí você começa a ver os desenhos, você começa a reler algumas coisas, você começa a dar uma pesquisada de novo e você vê que, puta, não tá datado. Aqueles personagens ainda são humanos, aqueles conflitos ainda são de hoje. Ainda hoje, 25 anos depois, você tem esses conflitos, essas meninas sofrendo por causa da aceitação do corpo, de ter que casar, de obrigatoriedade de casar. Porra, 25 anos depois disso, 2018, ainda tem gente com essas questões muito pessoais que são abordados em Estranhos do Paraíso. A trama policial é atualíssima, se você for ver.
A parte policial, que eu acho que. Eu não sei se chegou a ser publicada no Brasil nenhuma etapa, eu não lembro disso. Mas a trama policial é muito atual. As Parker Girls, que eram meio que uma gangue, não é uma gangue, um sindicato do crime controlado por uma mulher que chama Parker e que tem uma ligação com a Kachu, é uma coisa atual até hoje. Então, eu acho que legal, eu acho legal publicar Estranhos do Paraíso. Eu não gosto, eu particularmente eu tenho meio uma birra com essas obsessões que a gente tem no Brasil. Cara, a série não saiu, a série não publicou, segue a vida, vamos ver outras coisas novas, vamos ver umas coisas diferentes. Mas eu entendo que Estranhos do Paraíso é de fato importante num sentido global. Foi muito sucesso nos Estados Unidos. E o Termur tá retomando a série. Então, quem sabe, né? A Devir publica as 107 edições e publica a fase nova também. E, assim, a gente sempre tem dúvida quando alguém começa a publicar. Antigamente falava-se da maldição do Preacher. Toda editora que publicou Preacher fechou. Estrelas do Paraíso, ela tá meio nessa linha, né? Abril fechou, Pandora fechou, HQM fechou, Via Letra fechou. A gente sempre, quando esses caras pegam essas coisas que ninguém nunca conseguiu terminar, a gente fica com uma dorzinha no coração. Fala, puta, será que agora é Devir que vai? Mas a gente tem que acreditar, né? E isso é um outro problema, desculpa. Eu falo, a gente tem que acreditar, eu não sei, assim, eu não consigo acreditar e gastar R$ 100 numa HQ, porque eu não sei se eu vou ver o fim. E não adianta falar, não, agora a Devir vai fazer, a Devir tá investindo, meu, editoras fecham, o mercado entra em colapso, a gente tá vendo aí livrarias que não pagam mais ninguém, a gente tá vendo o caos editorial, então não vem me dizer não, eu juro que eu vou publicar até o fim, porque você não sabe se vai ter amanhã com a porta aberta. Então eu não consigo gastar R$ 100 nisso. O Brasil, infelizmente, tem uma cultura imbecil de não ter quadrinhos em catálogo permanente. O que eu digo em catálogo permanente é assim: se eu quiser comprar um Monstro do Pântano do Alan Moore, talvez não tenha hoje todas as edições para comprar. Nos Estados Unidos você tem a qualquer momento. Você entra na Amazon e você compra tudo. Estranhos do Paraíso, com certeza, é uma revista que tem que estar em catálogo permanente. Hoje eu deveria poder entrar em qualquer livraria e comprar todo o Estranhos do Paraíso. O jeito é esperar, né? A Devir é uma editora que tem uma tradição um pouco melhor, assim, em continuidade, né? Diferente da Panini que põe o produto e tira o produto. Ela tem uma duração de produtos, ela tem os seus produtos à venda por muito mais tempo. Então talvez dê para esperar eles publicarem vários encadernados e daí talvez investir. Mas se você não conhece os Três do Paraíso, essa é a chance. Compra, é muito bom, assim, de fato é muito bom. A chance de você se apaixonar por essa história é gigantesca e ela vai quebrar seu coração se não terminar, então desculpe se você comprar e se apaixonar e não der certo, mas é o que temos aqui para hoje. Então é isso. Obrigado por ouvir, obrigado pela atenção. Deixe nos seus comentários. Você leu Estranhos do Paraíso? Comprou na banca as edições da Abril? Sei lá, você gostava? Tinha um crush na Kachu, na Francine, no David? Deixa aí nos comentários e é isso.